Edmilson Pinheiro afirma que acredita na permanência do técnico Armando Evangelista para a temporada de 2024 e ainda mais, comentando sobre a indicação de jogadores para o ano que vem, renovações, o técnico que vem se ambientando com Goiânia, gostando muito da segurança da cidade, do seu conforto e também do trabalho no maior do Centro-Oeste. Quero comentar também sobre essa baita possibilidade do português continuar no Verdão por mais uma temporada, desta vez por completo. Além disso, quero falar também sobre a partida contra o Flamengo, que é daqui 2 rodadas, porém o Goiás acabou dando uma certa sorte de cair no meio dos 2 jogos do Flamengo na final da Copa do Brasil, obviamente utilizando um elenco reserva. Será que o Goiás tem mais chances de vencer esse duelo na Serrinha? Quero trazer também qual será a provável escalação do Flamengo também, visando esse jogo contra o Goiás e, por que não, essa sequência de 3 partidas contra os líderes do Campeonato Brasileiro. O Verdão terá que beliscar alguns pontos. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás News. Também tem o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Lá a gente pega os melhores trechos de cada um aqui dos vídeos, coloca no máximo 3, 4 minutos, direto ao assunto. Vou deixar mais detalhes aqui embaixo na descrição. Convido você a conhecer também a Zapay. Só você baixar o aplicativo e consultar se tem alguma dívida em aberta no seu carro ou na sua motocicleta, como por exemplo IPVA, multas de trânsito, licenciamento, tudo em geral você encontra lá no aplicativo da Zapay gratuitamente. Só consultar a placa do seu carro ou também da sua moto. Tendo um débito em aberto, só utilizar também o nosso cupom Goiás25, você garante 25% de desconto no valor das suas taxas e também a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes utilizando o seu cartão de crédito. Não perca essa grande oportunidade com quem entende do assunto, a Zapay. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a sequência do Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro, de fato muito complicada. A próxima rodada daqui a alguns dias, ainda na outra sexta-feira, diante do Palmeiras no Allianz Parque. Depois recebe o Flamengo na Serrinha e visita o Botafogo no Estádio Engenhão. Então, uma sequência de 3 jogos contra os 3 líderes, da competição até aqui. Não será nada fácil para o Goiás e ainda pior, 2 partidas como visitante. Entretanto, olhando para o nosso lado também, o Goiás que vem de 8 partidas invictas nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Beleza que são 5 empates, mas eu, sendo bem sincero, não acreditaria em uma sequência tão larga assim de jogos sem perder, nessa Série A do Brasileirão, inclusive superando o recorde do ano passado, que também foi um belo feito. Se eu não estiver enganado agora, foram 6 partidas em 2022 sem perder. Entretanto, eu não havia analisado uma questão da tabela, e isso é um argumento que eu vejo muita gente utilizando, O próprio Rica Perrone, que é um cara que grava bastante vídeos, aqui para o YouTube, ele comenta sobre isso, da disparidade dos pontos corridos, que você pode enfrentar um time em determinado momento, dele focado em outra competição, e isso poderia desbalancear o campeonato, já que, diferentemente, você pode enfrentar um adversário de uma forma ou de outra, dependendo do jogo anterior ou próximo do outro rival, ou até mesmo para você, caso, por exemplo, algo que o Goiás não fez nesse ano no Campeonato Brasileiro, mas sim na Sul-Americana, deixando de jogar com seu elenco principal na Sula, focando na Série A do Campeonato Brasileiro. Flamengo que visita o primeiro jogo como mandante, Então recebe o São Paulo na final da Copa do Brasil, visita no duelo da volta, e justamente nesses 2 caminhos, entre o jogo de ida e o da volta, que será realizado em 2 domingos, justamente a partida do meio de semana entre Goiás e Flamengo no Estádio Eli Pinheiro, no dia 20 de setembro, em uma quarta-feira, às 7 horas da noite. Então é sim uma baita chance para o Goiás tentar pelo menos beliscar uma pontuação nessa sequência quase impossível, contra Palmeiras, Flamengo e também diante do Botafogo. Mas para o Goiás realizar grandes feitos, como vem fazendo, essa Série A do Campeonato Brasileiro, tem que passar por cima desses obstáculos. Não quer dizer que o time do Flamengo reserva seja pior do que o Goiás, muito longe disso, É também um time bastante qualificado, mas a gente sabe muito bem como funciona, justamente no meio. Não é um jogo antes, não é um jogo depois da final, justamente no meio de semana, entre as 2 decisões, a cabeça dos jogadores, do treinador, da comissão técnica, da diretoria, está 100% focado na grande decisão, e pode ser sim uma grande chance para o Goiás, que também não terá uma sequência, digamos, de jogos um atrás do outro. Terá pelo menos esse intervalo de 6, 7 dias para preparar e descansar o seu elenco. Pegando aqui uma escalação reserva do Flamengo em uma questão semelhante que aconteceu no jogo da Libertadores, entre o jogo de ida e o da volta contra o Olímpia, o Flamengo escalou um time mesclado diante do Cuiabá.
e também com bastante qualidade, acabou perdendo aquele jogo na Arena Pantanal por 3-0. Com Matheus Cunha no gol, lateral direita com o Varela, os dois zagueiros, o Pablo e também o Davi Luiz, lateral esquerda com o Ayrton Lucas, que é um titular. Meio de campo, Vitor Hugo, Thiago Maia e também o Gerson. Lá no ataque, Everton, Cebolinha, Luiz Araújo e também o Pedro. É um baita time, mas como eu falei, só de você não enfrentar o Gabigol, a Arrascaeta e os outros jogadores em geral do Flamengo, o Everton Ribeiro também, nos dias mais focados, né, já que a atenção estará na Copa do Brasil, acho que o Goiás também tem uma certa vantagem por estar jogando sob seus domínios. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa sequência difícil, a 22ª rodada do Brasileirão, que até foi boa pelo lado do Goiás, né? Apesar do empate em casa, saiu dela com 4 pontos de vantagem para o Santos, que hoje é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, né? Por que não? Buscando alguns pontinhos nessa sequência difícil, acredito eu, se o Goiás conseguir manter uma distância de 3 pontos depois desses jogos dificílimos, né? Difíceis demais, pode ser, em sequência, né? Contra Palmeiras, também Flamengo e Botafogo, se o Goiás conseguir escapar bem. 3 pontos fora do Z4, acho muito difícil do Verdão ser rebaixado. Seguindo aqui com o nosso vídeo, se hoje a gente olha com um cenário positivo para a tabela de classificação, fazendo as contas, cada vez chegando mais próximo, né, dos 42, 43 pontos, que possivelmente serão necessários e suficientes para escapar do rebaixamento, é muito devido à chegada do português Armando Evangelista no Goiás, técnico que vem fazendo um excelente trabalho. No começo, até estreia vencendo, né, aquele jogo contra o Vasco da Gama, empata com o Fluminense, porém com atuações muito precárias, muito ruins, tanto contra o Vasco, diante também o Red Bull Bragantino. Dá pra dizer que foi o último jogo sofrível do Goiás, aquele contra o Red Bull, onde o Goiás nem sequer tocou na bola direito, né? Perdeu pro Santos, perdeu pro Coritiba também na Serrinha, mas deu para observar uma grande evolução do Goiás, principalmente nessa sequência de 8 partidas de vencibilidade, algo impensável, né, lá no começo da primeira divisão. O Edmilson Pinheiro, em entrevista, em bate-papo com o André Rodrigues, também da rádio Band News de Goiânia, ele garantiu o seguinte a respeito da continuidade do Armando Evangelista para o ano que vem. Abre aspas. Eu acredito que ele fica, já até andou comentando sobre nomes que ele gostaria que ficassem para 2024. O Mister gosta de Goiânia, se sente seguro e a diretoria quer muito que ele fique. Fecha aspas, né? Foi o que comentou o Edmilson Pinheiro ainda neste último final de semana em entrevista à Rádio Band News de Goiânia. Novamente falando sobre a sua opinião, que acredita que ele fique sim, né, para o ano que vem, essa continuidade no seu projeto e também comentando, indicando jogadores para o ano que vem. Acho sensato, eu até fiquei surpreso, não com o Goiás, né? O Goiás geralmente ele gosta de contratos mais curtos, somente até o final da temporada, fazendo um teste, enfim, compreendo essa parte, nesse ponto da diretoria também. A questão que eu não compreendi direito é do Armando Evangelista, pela primeira vez deixando Portugal, em alta ainda, né, fazendo um baita trabalho no Arouca, e aceitou esse convite, esse projeto ousado no Goiás, com somente 6 meses de contrato. É óbvio, ele pode olhar e falar, faz um bom campeonato brasileiro e vai para outro clube mais rico, pode ser, mas o natural seria ele chegar e não dar certo no Goiás, já que o time estava muito mal, o elenco é muito desqualificado. O Armando chegou com poucos recursos, indicou bons jogadores e vem fazendo um excelente trabalho. Então é sim surpreendente das duas formas, né? Tanto primeiramente do Goiás buscar algo diferente no mercado e o Armando Evangelista juntamente com a sua comissão aceitar um contrato curto, né? Somente 6 meses de duração, até aqui dando muito certo. Entretanto, né, ainda temos pelo menos mais 3 meses de campeonato pela frente, é muita água para correr por debaixo da ponte. Anteriormente, o Edmilson havia comentado também o seguinte a respeito dessa continuidade do Armando, mais ou menos 2 semanas atrás. Abre aspas. Evidentemente que é cedo ainda, precisamos consolidar e ter mais calma na tabela de classificação. Mas já dei o toque nele e brinquei 2 vezes. Ano que vem a gente faz isso, ano que vem a gente faz aquilo. Comentou também se o Goiás ficar na Série A, né? Isso poderia facilitar também para a continuidade do Armando. Ele até mesmo comentou sobre o Wally Menezes estar monitorando uma promessa dentro do cenário do Goiás. Não sei se um jogador já dentro do próprio elenco ou até mesmo do futebol brasileiro. Enfim, uma aposta para o ano que vem. Outro comentário também, até mesmo nessa mesma linha de raciocínio, envolvendo o meio-campista Dodô, que falou que o Edmilson vai ter que dar um jeito, né, de comprar o jogador para o Goiás no ano que vem, já que o Armando Evangelista gosta muito. O Dodô é como uma espécie de um dodói, um xodó
do Armando Evangelista e quer a sua continuidade também para o ano que vem. Então, nesse momento, no comecinho do mês de setembro, eu vejo sim com uma boa possibilidade do Armando Evangelista renovar com o Goiás para o ano que vem. Eu gostaria muito também que a diretoria não... Porque parece que os portugueses eles têm uma conduta, a grande parte deles, né, um pouco mais ética do que em relação aqui no Brasil. Mesmo se o Goiás desandar agora e ficar, por exemplo, na 8ª colocação no Campeonato Brasileiro. E eu não acho que o Armando Evangelista vai sair se oferecendo para todos os clubes. É óbvio que o Goiás tem um limite financeiro, mas mesmo assim, o natural do Goiás é sofrer bastante até a reta final do Campeonato Brasileiro, porque não tem um elenco para passar ileso, né, de grandes sustos diante contra a zona de rebaixamento nessa primeira divisão. Mas mesmo assim, mesmo que o Goiás caia lá no finalzinho, lá na última rodada, faltando 2 jogos, enfim, obviamente não pode perder todas daqui até lá, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas você vendo que tem algo ali, acabou que aquelas coisas do futebol, né, você não consegue alcançar o objetivo no final do ano. O Goiás, por exemplo, rebaixado para a Série B, tentaria organizar mesmo assim a continuidade do Armando, não só pelos resultados, e sim por tudo que ele implementou dentro e fora de campo. Inclusive o próprio Edminho, em outra entrevista à Band News de Goiânia, ele comentou que dificilmente agora o Goiás voltará a ter um técnico brasileiro por conta dessa filosofia implementada pelo Armando Evangelista. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, sobre a continuidade dele, e como eu falei, já demonstrou que é um grande técnico, não só no Goiás, mas anteriormente no Arouca. Sendo bem sincero, o Arouca é basicamente, até o Edminho usou essa expressão, é um time semelhante, por exemplo, ao Iporá. É um cara pegar o Iporá e chegar com muito destaque, por exemplo, em uma Série B do Campeonato Brasileiro. E o Armando Evangelista, não só por lá, mas agora também no Goiás, independente do resultado, como falei, não pode perder todos os jogos que restam até o final do Brasileirão. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, independente se não conseguir, faltou 2 pontos, 3 pontos, o elenco do Goiás é muito limitado. Se cair para a Série B, não é nenhum desastre. E aí sim, você repensando para o ano que vem também, tendo essa calma, uma renegociação de salário, eu viria com ótimos olhos para as duas partes, a continuidade para 2024. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News você encontra aqui embaixo na descrição, e o link do apoiador do canal, a Zapay, na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!